E a gente tem uma perspectiva de futuro, imagina essas pessoas que completamente perderam isso. As nossas regras para nos encaixarmos na vida, se nós não tivermos cuidado, elas não nos permitem ser livres. E como você se sente preso? Preso. Como é que se ensina a ser livre? Porque eu sou professora de formação. Eu gostava de saber como se ensina, como se aprende, o que é ser livre. Se você fizer isto, se tiver cuidado com aquilo, você vai saber ser livre. Mas nós nunca definimos isso. Então é isso, eu vou chutar o programa colocando estas duas grandes questões. O que é ser livre? Você é livre mesmo? E como é que se ensina? Como é que é? Escolha um lugar. Qualquer lugar. Eu penso que se a gente procurar definir liberdade, talvez a gente aprisione a própria ideia. Talvez passe um pouco justamente por deixar que cada pessoa descubra e que cada pessoa se defina. Então talvez liberdade para mim esteja mais ligada ao autoconhecimento. Acho que é quando a pessoa se conhece, se descobre, que ela consegue talvez encontrar essa ideia, essa noção próxima de liberdade. Mas sem dúvida que é necessário respeitar, tolerar, um exercício de alteridade, né? De encontrar no outro também aquilo que o outro precisa enquanto ser respeitado, ser no mundo, para que a gente possa praticar nossas ações. E acho que é perfeita essa ideia de que as pessoas perderam um pouco a noção de responsabilidade por seus atos e realmente invadem o espaço. E, de fato, as pessoas também têm essa dificuldade de dizer, olha, não, o meu limite é até aqui. Muitas vezes, por serem minorias na sociedade, não terem habilidade mesmo, não terem sido ensinadas a pedir esse respeito. Então, é uma dificuldade realmente muito grande, mas é um tema muito, muito maravilhoso. Você fala que as minorias, de uma certa maneira, têm menos força. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, os grandes industriais, num dado momento, não tiveram força, porque eles agora dizem, eu sempre fui achacado, eu não tinha como dizer não. Uhum. Então, assim, tem alguma coisa que tem que fazer com que a gente, sendo minoria, maioria, no meio do fluxo, à margem do fluxo, possa dizer, isso não é para mim. Se não fosse a esperança que tanto me faz sonhar, o que seria de mim aqui neste lugar? Não entrega a tua vida a qualquer coisa sem razão. São muitos os caminhos que nos levam à prisão. As pessoas que estão a abandonar esta vida terrestre, elas têm um desapego que nós não temos. Eu olho e pergunto-me porquê que a gente, só nesse momento, ou quase só nesses momentos, é que sente esse desapego. Eu vou piorar a tua pergunta então, para ele. Por que os meninos... E a gente vê isso nos nossos meninos daqui. Eles também não têm apego nenhum. A gente vê isso quando as pessoas estão doentes e elas conseguem se desapegar da vida. Mas você pega um menino de 17 anos, 18 anos, e que não tem perspectivas de nada, ele tem a mesma atitude de um menino, de uma pessoa que está doente, muito doente, e vai morrer. Como é que a gente consegue lidar com uma coisa tão louca? Você vive isso, sim, né? Sim, bastante. Eu advogo na área, né? Sou advogado criminalista, então eu acompanho um pouco disso. É verdade que é difícil você trazer para essas crianças, para esses menores, uma ideia de recompensa que implica numa projeção de futuro. Fala-se muito em reduzir a maioridade penal, em punir de forma mais grave, encarcerar os meninos ainda jovens, mas o que é que essas pessoas têm no seu horizonte? Para que a gente possa dizer a elas, não cometam determinadas infrações, porque vocês terão lá na frente alguma recompensa. Para aquelas pessoas o futuro não existe. Dá medo dá, né? Mas agora tem que arriscar, né? Pagar dinheiro, né? Se nós temos dificuldade, nós que temos condições favoráveis, tranquilas de vida, por assim dizer, se nós temos dificuldade em implementar coisas que seriam saudáveis, seriam vantajosas para a gente hoje, e a gente tem uma perspectiva de futuro, imagina essas pessoas que completamente perderam isso, que não veem nada no horizonte. Para essas pessoas o dia de hoje é o último.
precisa reler esse sistema prisional para entender que não é algo que saiu do controle. É que a fuga do controle é exatamente a proposta e que vem marcada por projetos de lei, projetos legislativos que vão buscar e selecionar determinadas pessoas dentro da sociedade. E não é à toa. Esses números não são meras coincidências. Nós tivemos em 2015 58 mil, quase 60 mil pessoas assassinadas. Nós temos números que são maiores do que a guerra na Síria. Isso no Brasil é incrível. É incrível. Mas por que o país não para? Por que a gente não se declara em guerra? Porque, veja, se fossem 60 mil pessoas morrendo, o país tinha parado. Qualquer país que tem 60 mil pessoas morrendo, para. É porque não são vidas. São vidas feitas para não importar. São vidas desimportantes. É o que Agamben vai chamar de vidas matáveis. É o inimigo. Então são pessoas que foram construídas para se poder fazer qualquer coisa com elas. E são encarceradas, são mortas. Tem uma questão do debate que é muito importante. A gente reconhece, óbvio, a biologia demonstra isso, os estudos já são muito óbvios em relação à inexistência de raças no aspecto do tronco humano, que é igual e, portanto, não haveria essa diferença. Mas a gente não afasta o discurso da existência de raça porque existe ainda o racismo. E o racismo ele é pautado numa ideia de raça que é forjada, que não existe biologicamente, mas que constrói as relações humanas. Então as relações humanas no mundo, e a gente faz o recorte do Brasil, até porque é a realidade que está mais próxima, pelo menos a mim, mas no Brasil nós temos uma gestão da sociedade que é pautada na raça. Tem lá, os ingleses têm gente branca, gente negra, gente chinesa, gente... Mas no Brasil as pessoas são todas misturadas. Eu não consigo imaginar uma pessoa... Eu sou mestiça de índio. Eu não consigo me imaginar desprezando nem o meu pedaço índio, nem o meu pedaço branco. Porque essa aparência de democracia racial, ao invés de ser melhor ou diferente ou pior do que os Estados Unidos, ela é diferente. E em sendo diferente, tem aspectos que são muito cruéis. E o que abre a porta da convivência? É interior, com certeza, mas eu não consigo ver livros se eu não vejo os outros livros. Então é tipo como se tivéssemos um fio todos. Lá vai, vamos lá. Não, mas é como se tivéssemos todos um fio entrelaçado. Se eu consigo ser livre, eu estou a começar a ser livre, mas está preso. Então eu preciso ajudar esta pessoa para ser livre. Então é um puxa-puxa. E todos nós podemos fazer isso. Eu vejo que a gente mistura no Brasil a percepção do que é raça e a percepção do que é situação social. Eu acho que os brasileiros desprezam a pobreza. É o lugar onde ninguém quer ficar, porque todo mundo sabe que no Brasil quem é pobre é muito pobre. E voltamos à ideia de plano, não tem planejamento nenhum. Então é um pânico. Então o desemprego aumentou. Desemprego é unissex e todo mundo tem medo dele. Então, o desemprego está chegando, ele está me apertando aqui. Me afasta. Então, essa situação, essa associação é muito complicada. O que a gente falava aqui um pouco antes sobre essa questão do medo, essa cultura do medo, me lembra Drummond no Congresso Internacional do Medo, cantaremos o medo da morte, depois o medo de depois da morte, depois morreremos de medo. É uma cultura que está muito ligada a tudo isso que a gente fala aqui, da liberdade, do cerceamento, das prisões, que cada um de nós vive em seu próprio contexto, em cada contexto específico. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços.
a situação social tira de você a perspectiva e a esperança. Tem várias questões e eu acho que é bem bacana a gente tocar nesse assunto. Assim, primeiro que são dois aspectos que a gente pode trabalhar de forma isolada e também conjuntamente. A pobreza é uma questão no Brasil, isso é indiscutível. A gente aí vai discutir economia, vai discutir se o Brasil é um país rico, se não é, se o ralo da corrupção, que é um bordão muito comum, mas para além disso, nós temos um país pobre, então nós temos uma concentração de riqueza muito grande e uma população majoritariamente pobre. Que a pessoa pobre vai ter dificuldades, e isso é inegável. A questão racial está ligada com a pobreza, sim. Nós temos aqui uma população pobre, majoritariamente negra, não tenho dúvida. Mas o racismo não está vinculado diretamente a isso, porque o racismo perpassa as relações sociais. Eu não sou um negro pobre, não entendo das mesmas dificuldades que um negro pobre, não passo as mesmas dificuldades, mas eu sofro racismo. Igualmente, enquanto racismo, o racismo é diferente, o meu e o dele, que nós sofremos, mas eu sofro racismo, embora seja socialmente incluído, com todas as aspas possíveis. Então eu transito em espaços de pessoas mais abastadas, transito em espaços mais favorecidos socialmente, mas isso não me afasta da vivência do racismo cotidiano. Então, às vezes eu estou no shopping de terno e me procuram como se eu fosse o segurança. Eu já senti e ainda sinto, agora já não ligo tanto. Eu acho que a minha sorte é que eu, como não tenho não existe essa nuvem no ar, e eu consigo fugir. Eu fui ganhando um pouco de confiança e pensando, bem, não vou ligar, mas se isso fosse, se eu sentisse isso na cara e no olhar de outros milhões, que é um pouco o que você fala pela sua cor, é mais difícil sair desse lugar, é mais difícil ser livre, digamos assim. E eu senti isso porque algumas vezes eu gosto de fazer trabalho caseiro e é uma maneira, como eu falei, de substituir as academias, o trabalho físico fora. E muitas vezes a Ana atende pessoas aqui no consultório e eu ia abrir a porta, ou estava com a vassoura na mão, estava com a tesoura de cortar grama e tal. As pessoas tratavam, obviamente, como uma empregada da casa. E eu ficava ofendida. Eu vinha como professora universitária, assim, fiquei muitas vezes ofendida. A Ana dizia, mas não ligue. E eu não conseguia não ligar. Você estava com uma vassoura na mão, exposta num local, aparentemente, de uma profissional da limpeza. Pensa se você está arrumada, vestida com a melhor roupa e ainda assim você é vista como uma figura subalterna. Eu não gosto de ficar relatando experiências pessoais, mas eu, enquanto advogado, estive numa delegacia, falei com a delegada em um determinado momento, porque eu acompanhava uma grande empresa aqui de Salvador. E um funcionário da delegacia precisou ir nessa empresa para levar um documento e disse assim à dona da empresa: aquele portador de vocês que vai sempre lá, pode pedir a ele para devolver a resposta ao comunicado, ao ofício da delegada. E nenhum problema em ser portador. A dificuldade é por que ainda que eu seja advogado, esteja vestido como advogado, eu não poderei ser visto como advogado. Então para além desses incômodos particulares, é a dificuldade de não projetar, de não sentir a pessoa como possível ocupante de uma outra posição na sociedade. Qual seria um mecanismo de flexibilização de nós? Assim, de alguma forma, a minha infância moldou exatamente a pessoa que eu sou hoje. E eu consigo hoje ser muito mais delicado e cortês, porque muitas vezes na minha vida eu não vi delicadeza nem cortesia. E isso eu não vejo nas pessoas também. Eu acho que elas têm cada vez menos paciência para procurar aquilo. Bom, se isso não me fez bem, talvez eu faça diferente com o outro. Não, vou fazer pior. Agora vou me vingar. Vou descontar minha conta aqui. Como a gente consegue flexibilizar a equação? Porque liberdade, primeiro, ela não está só fora de nós, ela está dentro de nós. É uma chama, é uma coisa inspiradora, aquilo que te tira de dentro de você e diz, mas eu posso dar um passo além.
mas eu posso tentar mais uma vez, mas eu posso falar mais uma vez. Como a gente consegue pegar uma sociedade como a nossa, está infartada, e dizer como a gente começa a ressignificar, como a gente começa a reflexibilizar. Por quê? E como a gente consegue sair desse mundo? Porque isso para mim é que é a prisão. Nós temos um país desigual em que as estruturas, inclusive legais, são feitas para a manutenção desse status quo. Essa é uma questão. A dificuldade e do ver o outro, eu acho que também passa por uma cultura de enxergar as pessoas como iguais. Uma sociedade que não vê o negro ocupando espaços de poder, que não vê pessoas pobres como pessoas comuns, normais e que com opinião e que podem dar sua contribuição à sociedade, numa sociedade como essa em que a gente não se enxerga, a gente não vislumbra a possibilidade de chegar lá. E aí a gente acaba caminhando sempre para a exclusão. O dia a dia vai limitar e vai dizer ela não, mas ela viu alguém que chegou lá. Então o sonho do possível. E aí a gente fecha com a ideia de liberdade, que é poder sonhar. Para mim, liberdade é uma coisa inspiradora. A gente precisa transformar a liberdade numa inspiração, num impulso. O meu espírito nunca conseguirá ser livre se alguém não está bem. E isso as pessoas ainda não entenderam. Acho que a maior parte das pessoas não querem ver isso. E a liberdade precisa estar além de uma porta de cadeia aberta ou fechada. A liberdade precisa impedir que a gente fique sempre pensando numa porta de cadeia que se abre ou que se fecha, porque tem muita coisa que nos prende que a gente pode se soltar. Diferenças acabou, senão a gente fica até amanhã. Tchau, Maglatino. Eu estou com vontade de perguntar o nome dele, colocar na edição. Som adicional, seu Maurício. Chegou o carro do ovo! 30 ovos de galinha por apenas R$11.